Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, bom dia. Deus abençoe nosso dia. Estamos aqui para gravar mais um devocional, trazendo semanais pão fresquinho do céu todos os dias como primícia. Já estamos em Salmos, capítulo de número 69. Esse salmo aqui, no contexto da minha Bíblia aqui, no título está O Lamento do Messias, o Cristo. Por quê? A gente vai ver aqui que Davi escreve essa situação de profundo sofrimento da alma, dor física e terrível angústia, enquanto esperava confiantemente pela intervenção piedosa e salvadora de Deus. É uma sincera oração de um rei piedoso diante dos ataques maliciosos, de uma conspiração generalizada que se aproveitaram de uma ocasião em que o próprio Deus já haviam castigado esse povo, pelo pecado cometido. E a igreja primitiva, ela considerava esse clamor como o prenúncio do sofrimento do Messias, Jesus Cristo. Juntamente com o Salmo 22, são os textos do saltério mais citados no Novo Testamento. Então é por isso que vem com esse título, o Lamento do Messias, o Cristo, porque é comparado com a dor e o sofrimento do Messias, o Cristo, o que Davi estava enfrentando. Amém? Vamos se alimentar dessa palavra. Eu creio que Deus vai falar conosco, assim como Ele tem falado sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O lamento do Messias. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste à corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias.
Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa tornou-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozam da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponho-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Glórias a Deus. Que salmo profundo, né? Aqui diz que o poeta, né, ele sofre em decorrência do seu compromisso com o Senhor. João usou este salmo ao relatar a ocasião em que Jesus purificou o templo. Jesus se viu alienado até a sua própria família. E depois de condenar seus inimigos, o poeta volta a suplicar a Deus por livramento. Certo de que sua súplica será ouvida, ele promete louvar e engrandecer ao Senhor, apesar da perspectiva sombria expressada pela salmista no início. O salmo termina com um tom positivo. De louvor, podemos derramar nosso coração perante o Senhor, certos de que Ele nos ouvirá. Então, a maior alegria que um cristão tem é saber que ele tem alguém por ele, é saber que nós estamos debaixo de uma graça, de um favor não merecido, que na realidade é um amor incondicional. É saber que alguém nos amou primeiro, é saber que alguém pagou o preço por mim, por você. E é tão estranho, né, e ao mesmo tempo assim divino, ver que Davi, diante das situações que ele estava vivendo, ele traz aqui até a questão do vinagre, né? Coisas muito semelhantes que ele vivia, e a aflição e a dor dele se compara, né, com ali realmente a trajetória de Cristo.
né? Fatos assim que são assim, você fala assim, meu Deus, que coisa impressionante. Então, assim, eu acredito que talvez eu e você, dentro da nossa dinâmica, das nossas dificuldades e das nossas lutas, por mais que a gente tenha problemas, eu acredito que não se compara, né, com tudo que Cristo passou por mim, por você. Por mais que a gente tenha problemas, irmãos, né, toda a afronta que Cristo viveu, toda a perseguição, tudo, né, a trajetória com aqueles 12, né, o fato dele ter escolhido aqueles homens que não eram letrados, homens comuns, daqueles homens ter, né, marcado ali a sua história, né, ali o seu tempo, se entregando para Cristo, vivendo Cristo depois da ascensão de Jesus, tudo que eles fizeram, tudo que eles viveram. E vendo os relatos de Davi, a gente percebe aqui que muitas pessoas sofreram por amor desse evangelho, né? Muitas pessoas pagaram preço para levar a Cristo, para viver a Cristo. E muitas das vezes nós estamos só em lamentos, só querendo bênção, só murmurando, né? Muitas das vezes a gente se compara com aquele povo no Egito, com aquele povo que estava ali recebendo maná, recebendo a provisão, né? A ponto deles, nossa, tirarem do sério o próprio Deus, de tanta murmuração. Então eu penso assim, esse salmo, ele vem nos dar um exemplo de que verdadeiramente as nossas angústias a gente tem que colocar diante de Deus e pronto. É diante dele, é confiar e fazer a nossa parte. Você acha que depois de um lamento como esse, de uma oração que nem essa, de um salmo que nem esse, de um momento que nem esse, o qual o salmista se expressa diante de Deus, ele fica prostrado e fica amargurado, falando, ó céus, ó vida, né? O Senhor esqueceu de mim diante dessas afrontas e fica ali paralisado? Lógico que não, né? Ele ia à luta, ele ia viver e prosseguia. Então, muitos de nós estamos nos paralisando, né? Colocando desculpas para não prosseguir, desculpas para não fazer, desculpas para não viver o hoje, né? Não fique só vivendo de passado, não fique preso somente ao futuro. Ah, quando Deus fizer, quando acontecer, mas e o hoje? E o agora? Se rasga diante de Deus, né? Davi, ele fala, pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores a quem golpeaste, soma-lhe a iniquidade e não gozam da tua absolvição. Então quer dizer, gente, era aqui iniquidade em cima de iniquidade, aflições em cima de aflições, perseguição em cima de perseguições, mas mesmo assim, ele não deixava de confiar em Deus, ele não deixava de seguir em frente, né? Siga em frente. Tem pessoas que acompanham ali a confirmação da palavra, que estão passando por ali, né? Situações de quebra de aliança, um relacionamento de anos. Isso tem acontecido muito, né? Infelizmente, tem pessoas que estão com muitos problemas no casamento. Você que talvez está passando por uma dificuldade, né? Corra atrás enquanto é tempo, né? Enquanto ainda não houve esse rompimento dessa aliança, procura fazer uma autoanálise de como está o seu relacionamento, como está a sua família. Procura, né? Eu falo que, gente, ter algo não é um problema. Ter, você vai, você se esforça, você consegue obter. Mas o difícil é você manter. Tudo para manter tem que pagar um preço, tem que ter uma manutenção, tem que ter né? A pessoa fala assim, eu quero muito um carro. Hoje em dia é muito fácil, a pessoa vai lá, né? Parcela, tem até sem entrada, pega o carnê, põe gasolina e fica andando. Só que se ela só for pagando as parcelas e pôr gasolina e ficar andando, não fazer uma manutenção, não trocar um óleo, não verificar outras coisas, vai dar ruim, né? Um casamento tem que dar manutenção, tem que ser ali diariamente, tem que ter diálogo, tem que ter compreensão, tem que
viver um dia de cada vez, fazer coisas diferentes, procurar, né, retomar algumas coisas do início. E assim, pisar em ovos, gente, é diariamente, né? No emprego, a pessoa sabe que tem, eu lembro, o meu tio trabalhava na Monange, na época, muitos anos atrás, né? Era uma empresa muito boa, hoje tem outros que se destacam, mas ali ele era líder, ganhava muito bem, tinha um dos melhores salários da empresa, e a empresa cobrando, olha, você vai ter que se especializar, fazer um curso tal, e ele se recusou a fazer os cursos, perdeu o emprego, né? Ele fala que nunca ele teve um emprego tão bom que nem aquele, e ele perdeu por conta dele, né? Porque ele não quis se reciclar, né? Fazer o que... Então, tudo na vida, irmãos, né? Davi, ele se reciclava todos os dias, através desses salmos. Cada salmo aqui é uma lição de vida para nós, porque a gente lê, a gente medita e a gente pensa, meu Deus, que entrega, que relacionamento, que profundidade, né? Que busca, né, confiança em Deus, mesmo ali passando por esse sofrimento, essa dor, essa angústia que ele estava passando, ele ora a Deus aqui no verso 28, dizendo que tenha seus nomes, né, apagados do livro da vida e jamais seja inscrito entre os justos novamente. Isso aí dizendo para os ímpios, né, para que Deus faça isso, né? Mas quanto a mim, grande é a minha aflição e a minha dor. Protege-me, ó Deus. A tua salvação há de me levar acima de qualquer sofrimento, né? Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno e meu agradecimento exaltarei a ti, Senhor. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo tempo passado. Ou seja, ele está se renovando, ele está se reciclando. Olha, de tudo que eu fiz, sacrifícios, eu quero te exaltar ainda mais, eu quero bendizer o teu nome ainda mais, né? Ele está disposto ali a viver algo novo, a se alegrar humildemente ao Senhor, né? Esse coração, essa busca em Deus nós devemos ter também, né? Como a pastora bem disse, né? É lógico que a gente não está apto, né? A gente não está preparado com a perca, né? A sensação da perca ela é difícil, né? Principalmente quando você perde um ente querido, perde algo, né? Às vezes perde algo que era a provisão, né, do sustento da casa, e isso abala, né? Isso destrutura um alicerce de uma casa. Mas a gente vê, sabe, no contexto bíblico da palavra, diversas pessoas que superaram isso através da fé, de exercitar a fé em Cristo Jesus, de ter essa fé em Deus, né? Como aquela mulher, né, que o esposo dela ali fazia parte, né, da escola de profeta de Elias, e o marido dela morreu, e quando o marido dela morreu, né, os credores foram ali na casa dela ali para buscar os seus filhos, né? Essa mulher perdeu tudo, perdeu o homem da casa dele, que é a provisão de tudo. Ela poderia muito bem, ela tinha o direito, gente, de se lamentar, de chorar, de querer entrar uma depressão, de tirar a própria vida, mas não, a gente vê uma atitude de uma mulher diferente, que a fé dela não estava em Deus, né? Em Deus não, no homem, não estava no homem, mas estava em Deus, né? A busca dela. Então, nós devemos, sabe, entender essa palavra e trazer e aplicar para a nossa vida, e isso muda o destino, né? Esse desprezo, às vezes, esse aquebrantamento faz com que a gente se evolua, né? Essa situação que a gente passa, muitas vezes, em meio aos desertos, aos sofrimentos da vida, faz com que a gente se aproxime de Deus, né? Então, a gente realmente tem que fazer essa autoanálise, analisar, né? De certa forma, o que a gente pode fazer diante dessas circunstâncias, que aprendizado a gente pode ter pelo aquilo que a gente está passando.
e amadurecer em fé, romper em fé. Deus sempre quer acrescentar algo novo na nossa vida. A gente tem que estar em constante evolução, né? Porque água parada, até água parada, se ficar parada, dá dengue, né? Às vezes existem pessoas, né, que se questionam, nossa, mas então necessariamente nós precisamos passar por lutas, por perdas e por situações para evoluir espiritualmente, para amadurecer? Não necessariamente. Porém, na maioria das vezes, o ser humano, ele só consegue parar, refletir, repensar, analisar, retomar o caminho quando está doendo. Quando ele sente, de alguma forma ali, ele sente aquele desconforto, aquele negócio, fala, peraí, o negócio pode ser melhor de outra forma, vou lutar, vou me esforçar, né? É muito difícil aquele que está na zona de conforto, que está tudo bem, ele evoluir espiritualmente. Isso é um pouco difícil de acontecer, porque não vai acontecer por osmose, né? Ai, aconteceu, evoluir. Não, né? Você precisa viver situações e a vida, ela nos proporciona diariamente situações onde a gente tem que se posicionar, onde existem momentos que a gente pode ir da calma para uma ira extrema, né? Quem é pai, quem é mãe, né? Quando ali vê os filhos passando por uma afronta, por uma situação, a pessoa pode perder ali, né? Ela pode se desestabilizar diante de uma afronta com um filho, com um ente querido. Então, a vida em si, ela acontece lá fora, irmãos. A gente não pode achar que ficar no nosso cantinho, dentro da nossa caverna, as coisas vão acontecer por osmose, não vão. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, sair para fora, avançar, seguir em frente, lutar, se relacionar, viver, sabe? Confiar, se enganar. A vida é isso, né? Algumas pessoas a gente vai confiar e as pessoas vão nos trair, vão nos decepcionar, outras vão se mostrar pessoas. Gente, a vida é tão surpreendente que às vezes você conhece uma pessoa e você pensa assim, nossa, né? Ai, essa pessoa parece uma pessoa tão sistemática, tão difícil, e de repente você se envolve com a pessoa e você fala, nossa, que doce de pessoa, que pessoa maravilhosa, né? Que pessoa humana. E tem pessoas que se aproximam cheia de, sabe, que você fala assim, nossa, essa pessoa parece ser tão boazinha, e de repente essa pessoa se mostra assim, que você fala, misericórdia, que pessoa desumana. Então, a vida acontece nos relacionamentos, no dia a dia, nos dissabores, nos enfrentamentos, nos desbravando. Nós temos que desbravar a vida diariamente, né? Porque, como eu disse, eu volto a repetir, não é por osmose. Aconteceu, eu evoluí espiritualmente, tô maduro. Você tem que viver para crer. Passar para situações e você mesmo tirar suas conclusões. E Deus, como um pai de amor e de bondade, ele te dá o livre arbítrio para você escolher os seus caminhos e você ainda pode escolher a forma que você vai aprender. Você pode ir pelo caminho mais difícil, o mais ou menos, está nas tuas mãos. Faça boas escolhas e aprenda com Davi a se prostrar diante de Deus. Amém? É isso aí. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, na tua santa presença. Sabemos, Senhor, que é o Deus que não nos desampara, o Senhor é o Deus da provisão, Jeová Jireh, que opera em meio ao pouco. Basta a gente ter fé no Senhor Jesus Cristo e a gente vê a manifestação do Senhor, Pai, sobre a nossa vida. Assim como aquela mulher, meu Pai, que havia perdido seu marido, a provisão, o sustento da casa tinha cessado. Mas um dia, recebendo um profeta, o profeta Eliseu, na sua casa, ele pediu para aquela mulher o que ela tinha. Ela tinha ali só uma botijinha de azeite. E o profeta deu uma palavra para ela, para que ela fosse emprestar mais vasilha. E ali aquele azeite foi
foi multiplicando e mais vasilhas multiplicando, e Deus foi derramando da sua glória, ao ponto dela vender aquele azeite e ter sustento para pagar as dívidas e ainda ter suprimento para a sua casa. Nós sabemos que nós só precisamos do pouco. Se a gente exercitar a nossa fé, como a nossa fé, a palavra bem diz que é como um grão de mostarda, que se a gente exercitar ela há de crescer e dar grande fruto. Que a gente possa exercitar a nossa fé todos os dias da nossa vida, que a gente possa ter comunhão, paz no nosso lar, que a gente possa buscar o Senhor realmente em meio à angústia, em meio às tristezas, em meio às dores, porque o Senhor é aquele que não nos desampara, o Senhor é aquele que nos ajuda em meio à fraqueza, às dores, às adversidades dessa vida, Senhor. Então eu rogo a Ti, meu Pai, seja com essa pessoa, abençoa, levanta, Senhor, o caído, o cansado, dê fôlego, dê bom ânimo, Pai, para essa pessoa vencer, meu Pai, essa dificuldade e romper em fé, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Nós cremos, Senhor, nessa palavra. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que visita, que sonda gerações, Pai. Assim como o Senhor foi com Davi, nós cremos, Pai, que o Senhor continua sendo o mesmo. E nós queremos, Pai, bendizer o Teu nome e Te exaltar. Nós queremos ser como Davi, Pai. Não importa o que nós fizemos daqui para trás, mas nós queremos, Pai, Te vangloriar, exaltar o Teu nome, Pai. Viver algo novo da parte de Deus, Senhor. Então derrama, Senhor, das Tuas bênçãos, Pai, que enriquece e não acrescentam dores sobre a vida do Teu povo. É o que eu lhe peço e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a Sua palavra e luz, clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!